normais com capital estrangeiro. O que foi também uma forma inteligente de dizer o seguinte: bom, agora que eu voltei a pagar em dia, eu quero pagar menos. O presidente da França, François Mitterrand, concorda com o Brasil. Este ano ele disse que os países endividados não podem continuar pagando tanto. Depois, o presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, propôs na ONU, de forma dramática, um alívio para os países devedores. E o novo presidente americano, George Bush, já anunciou que vai mudar a posição dos Estados Unidos. A dívida passará a ser tratada de uma forma mais política. A situação internacional mudou e o Brasil fez muito bem em dizer que não dá mais para fazer tanto esforço só para pagar a dívida. E vai funcionar. Pagar menos juros. Essa vai ser uma das melhores notícias do ano de 1989, quando o céu vai ficar mais azul. Para fugir da crise econômica, muitos brasileiros foram tentar a vida no exterior. Adeus, América, essa terra é muito boa, mas não posso ficar porque... Os que quiseram deixar o país sempre acreditaram no sonho americano. Afinal, Nova York é cheia de promessas, de empregos e de dólares. E não é tão fácil assim como as pessoas pensam, não. Os que quiseram sair do país não foram só aqueles que não tinham profissão definida. Até dentistas, professores, administradores, pequenos empresários compraram a passagem só de ida e foram tentar a vida lá fora. A maioria dos emigrantes não se deu bem. Para muitos até, o sonho de viver nos Estados Unidos, por exemplo, acabou num pesadelo. Um grupo de mineiros de Governador Valadares pagou um preço bem caro para tentar chegar a Nova York. Subornou a tripulação do cargueiro Olívia, da empresa brasileira Netumar. Os 43 imigrantes chegaram ao porto de Filadélfia, foram descobertos e presos como clandestinos. Os brasileiros que partiram para redescobrir Portugal também se decepcionaram. Lá, a oferta de emprego é escassa e os portugueses não gostaram nada desta invasão brasileira. Desculpa determinadas pessoas, mas eu vou voltar pro Brasil ainda e vou vencer. Tchau pra vocês. Navegar é preciso, viver não é preciso. Ela nasceu vilã de novela, mas logo entrou para a galeria dos mitos nacionais como se fosse personagem da vida real. Odete Roitman virou sinônimo de gente mau caráter, snob, que odeia tudo que cheira a povo, especialmente povo brasileiro. Essa terra aqui não tem jeito, meu amor, não tem jeito. Esse povo não vai pra frente. Isso aqui não, as pessoas aqui não trabalham. Isso aqui é uma mistura de raças que não deu certo. É isso que é o Brasil. Odete viveu 165 capítulos infernizando a vida de todo mundo. Onde é que está o seu videocassete? Mas o que é isso? Para o público, ganhou o fim que merecia. Para Beatriz Segal, a morte de Odete foi como um gol de vitória. Ele era um desses homens fortes, doces e geniais que Minas costuma dar de presente para o Brasil. Hélio Peregrino, psicanalista, pensador cristão e marxista, militante do desejo. Onde houvesse uma boa causa, lá estava Hélio Peregrino, obstinado como um garimpeiro, inflamado como um sacerdote e delirante como um artista. O coração apaixonado parou depois de 64 anos de luta e generosidade. O susto do ano, noite de estreia do Teatro Municipal de Americana, interior de São Paulo. De repente, as imagens gravadas por um cinegrafista amador são impressionantes. A parte de trás do palco desaba e os músicos não têm tempo de correr. A orquestra perde trompas, trompetes, tubas e trombones. A seguir, a ofensiva contra o tráfico de drogas. Violência e morte em Volta Redonda. E os 100 anos da abolição.
A palavra é sua, domingo, 10 da manhã. Um protesto violento nas ruas de Manaus. Passageiros cansados de esperar tomam os ônibus que chegam e jogam do barranco como se fossem de brinquedo. O protesto termina com 5 ônibus destruídos. Em setembro, 800 mil funcionários públicos decidem recuperar as perdas provocadas pela política salarial do governo. A greve paralisa mais de 20 ministérios em Brasília e se alastra por empresas estatais, autarquias e órgãos federais em 15 estados. Durante mais de um mês, a esplanada dos ministérios se transforma num local de manifestações e protestos. O governo, no início, enfrenta com dureza o movimento, mas acaba cedendo em parte às reivindicações dos servidores. Os empregados da Petrobras fazem a maior greve da empresa nos últimos 20 anos. Eles querem 4 vezes mais do que o governo oferece. As grandes refinarias do país param de funcionar e a Petrobras recorre aos estoques para garantir o abastecimento. O fornecimento de gás de cozinha chega a ficar crítico. A greve termina no 10º dia. Volta Redonda, 9 de novembro. 800 soldados do Exército e da Polícia Militar e 2.000 metalúrgicos em greve na Companhia Siderúrgica Nacional entram em choque. O dia amanhece com 3 operários mortos. O enterro de um deles se transforma numa grande manifestação de protesto. Depois de 17 dias, os metalúrgicos voltam ao trabalho com aumento de salário e sem punições. A crise econômica faz ressurgir no Brasil uma ideia que já tirou muitos países do caos: o pacto social. Empresários e trabalhadores sentam à mesa de negociação, estabelecem um teto de aumento para preços e salários e convocam o governo e os cidadãos a darem sua parte no combate à inflação. A iniciativa se baseia na tese de que não existem soluções milagrosas e na convicção de que uma inflação de 930% ao ano não acaba de um dia para o outro. A economia brasileira acaba o ano como começou, a um passo da estagflação. Mas em janeiro a gente estava no pior dos mundos, ameaça de hiperinflação com moratória externa, recessão interna, déficit explosivo, ministro provisório, além do mata-burros da Constituinte. Agora, no rescaldo do fim do ano, entre mortos e feridos, escapamos todos. Acabou a moratória lá fora, o déficit público baixou para 3,8% do PIB, o próprio PIB andou crescendo no ritmo da população brasileira, com a competente ajuda da exportação e da agricultura. Já temos uma nova Constituição, uma nova política industrial e até uma nova técnica orçamentária. Quer dizer, a situação econômica dá para o gasto ainda segura as pontas. O que vai muito mal é a tal de inflação inercial. Ela fecha o ano acima de 930%. Não houve plano, não houve choque, apenas boato. Mas já deu para ensaiar um pacto. O acordo de novembro não acabou com a inflação, mas evitou a hiperinflação de 50% ao mês nesta virada do ano. E agora, para o ano novo, um pacto novo. Se não dá para derrubar a inflação por nocaute no primeiro assalto, que se tente derrotá-la por pontos em 12 rounds ou 12 meses. É o que vamos tentar pactuar agora em janeiro.
continua balançando a pança e buzinando a moça e comandando a massa. E continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha. Alô, alô, seu Chacrinha. No palco eletrônico vazio, entre cartolas e fantasias desabitadas, onde havia estardalhaço, uma voz se insinua. Alô, alô, seu Chacrinha. Aquele abraço. Sim, o palhaço se foi, mas o circo continua. Abelardo Barbosa, Chacrinha, 1917, 1988. A música brasileira fica mais triste. Linda Batista. Aracide Almeida. Radamés Inátali. $850 quilos de cocaína apreendidos, quase 2.000 prisões, 5 laboratórios destruídos. Um ano de ousadia dos traficantes, mas um ano também de grandes apreensões de cocaína e de muita ação policial. Aqui nesta casa, no subúrbio carioca de Marechal Hermes, na zona norte do Rio, o crime organizado sofreu um dos mais duros golpes dos últimos anos. Aqui nesta casa, cercado pela polícia, morreu o traficante Antônio José Nicolau, o Toninho Turco, responsável por mais de 60% do tráfico de cocaína em todo o estado do Rio. Com a morte de Toninho Turco, em fevereiro deste ano, teve início a famosa Operação Mosaico, que resultou no maior julgamento da história do Fórum da cidade do Rio de Janeiro. Nas horas que se seguiram à morte de Toninho Turco, dezenas de pontos de cocaína são fechados por quase 300 agentes da Polícia Federal e das polícias civil e militar do Rio. Um computador é usado para identificar traficantes entre os 12.000 nomes suspeitos encontrados nos arquivos da Fortaleza de Toninho Turco. A batalha se intensifica nos morros do Rio. Na favela da Rocinha, um dos redutos do tráfico é transformado em posto policial. O oficial repete o gesto dos marginais e acaba sendo punido. Começa a Operação Mosaico 2. 100 pontos de cocaína são fechados. 34 pessoas são presas e 16 morrem. Uma operação paralela da Polícia Militar, morrem 2 traficantes poderosos da Rocinha, Naldo e Cassiano. Em outubro, o fim do julgamento. 38 acusados são condenados a penas variadas, mas alguns traficantes conhecidos são absolvidos por falta de provas. Termina mais uma batalha de uma guerra que está longe de acabar. A guerra das ruas não perdoa nem as crianças. Na maior perseguição policial que o Rio de Janeiro viu, um assaltante toma um carro e leva 3 pessoas de uma mesma família para garantir a fuga. Marcos, um menino de 8 anos, está com uma arma apontada para a cabeça. A cada quilômetro aumenta o número de carros e policiais. No centro da cidade, o assaltante atrapalha a polícia jogando dinheiro pela janela. A caçada continua na ponte Rio-Niterói. Depois de 3 horas de perseguição, a polícia cerca o carro e mata o assaltante. Valdenir de Souza Alves morre com 11 tiros. O menino Marcos leva 2 tiros no rosto, mas sobrevive.
150 milhões de cruzados pela vida de 2 meninos. Saul Brandalize Neto, 14 anos, e o irmão dele, Jean Paul, 8, herdeiros das indústrias Perdigão, são sequestrados dentro de casa na hora do jantar. O drama dura 6 dias até a libertação dos meninos. A polícia encontra 4 sequestradores e recupera parte do dinheiro. E desçam com as mãos na cabeça que nada irá te acontecer. O 5º sequestrador é preso depois de violento tiroteio com a polícia. Ele resiste a um cerco de 60 policiais e só se rende 12 horas depois. Este ano foram mais de 60 sequestros. Quase todos os sequestradores estão presos. Muita coisa some em aeroporto. Agora, 8 milhões de dólares só mesmo no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. 13 malotes com 60 milhões de dólares saíram de Nova York para Buenos Aires e 2 sumiram na escala do avião no Rio. Um mistério à altura de Agatha Christie, mas a verdade estava mais próxima de um filme dos Trapalhões. Os 5 ladrões pegaram os malotes pensando que fossem videocassete. Como os números das notas já haviam sido divulgados, a polícia teve que queimar os 8 milhões de dólares. Há 50 anos, um planeta perdido no espaço explodia. O único sobrevivente desta explosão hoje vive dentro de todos nós. Super-Homem. O herói das histórias em quadrinhos chega a meio século de existência com uma carreira gloriosa também no desenho animado, nos seriados do cinema e da